Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço blog do João Maria Andarilho Tópico Seu, blog Santo Nome, blog em vídeo, imagem e som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz, agradecido por isso. Você que desde a época do Orkut me acompanha, do Yahoo Grupos, Yahoo Respostas, você que acompanha há mais de 25 anos pelo bom e velho e-mail, você que me conhece pessoalmente aí, né? Muitas pessoas me acompanham ainda na caminhada aí há mais de 32 anos. Obrigado a você, tá certo? Você que escreveu isso recentemente também. Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada todas as vidas, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te amo de montão. Hoje, dia 28, né? 28 de dezembro de 2024, no meu relógio são exatamente 13 horas e 52 minutos em ponto. Vamos falar ao vivo em definitivo aqui da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso, essa podcast é um react à fala do Renato 38. O Renato 38, o Renato Amoedo, ele vem propagando há muitos anos aí no Brasil, né? Sobre Bitcoin. Ele tem alguns posicionamentos muito interessantes, outros meio polêmicos, mas enfim, é uma pessoa que tem uma certa conhecimento em certos assuntos e também uma certa popularidade aqui na internet, se é que me entende, principalmente no YouTube, tá certo ou não? Então ele é convidado em muitos programas para falar alguma coisa. E eu queria reagir e comentar a fala dele, ponto aqui, analisar alguns pontos aqui, para você e do meu amigo do outro lado entender o que nós vamos falar aqui. Nós vamos só ouvir aqui, vamos ouvir ele. Aspas pro Renato Amoedo aqui e o pessoal que está participando do podcast. Qual que é o fato? O fato é que nunca houve uma lei racista no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. Existiam escravos brancos e existiam senhores escravos negros. Inclusive tem em São Paulo. Senhor escravo negro? Tem senhor escravo negro, já ouviu falar? Dezenas de senhores de escravo negro. Tinha cemitério. Chica da Silva era negra ou era branca? Negro. Tinha quantos escravos? Caralhada. Inclusive tem cemitério em São Paulo das escravas sexuais brancas de olho azul. Você não ouviu falar em polaca, não? Os caras iam lá, oferecia dote, diziam, não precisa me dar um centavo, só dei a passagem que eu vou levar ela pro Brasil. Chegava lá e vendia como escrava sexual, não é isso? O cara fazia 3, 4 vezes Polaca é a Constituição polaca, né? Isso. Polaca era o sinônimo de prostituta, né? Da escrava sexual do Rio Azul, os caras prostituíam no final da monarquia. O cara ia lá buscar pra ser escrava. Trazia pra cá e... Trazia pra cá, Por que ninguém fala disso, mano? O que aconteceu? Por que Quero ver o debate aí, inclusive os caras documentados e tal, não é isso? Não, então é o Jones? Essa que é a pergunta interessante. Por que ninguém fala Manuel, sobre isso? Como era a lei do Brasil há 200 anos atrás? Se você devesse dinheiro e não pagasse, você se transformava como? Tá na Bíblia, não é isso? Como é o devedor insolvente da Bíblia? Ele vira o quê? Um pecador. Não, ele vira escravo, não é isso? É verdade. Essa era a lei, porra, nesse país há 200 anos atrás. Branco ou negro, se você não pagasse sua dívida, virava o quê? Um escravo. Escravo. E tinha vários escravos brancos. Sei lá, cara, mas eu sexual, acho que... inclusive. Aí a cota racista agora vai tirar a vaga do descendente do escravo sexual branco para dar ao senhor de escravo negro. Em Salvador é amplamente documentado mais de 10 senhores de escravo negro. Às vezes o cara tinha título nobiliárquico da África e tal e tinha casa em Salvador, não é isso? Caralho, eu vim aqui administrar. Quem vendia os escravos português? Era o escandinavo que vendia o escravo português? Hein? Quem é que vendia escravo português? Era o escandinavo? Era quem? Senhores africanos. O que é que entrar lá no Congo pra capturar os caras? Como é em Guiné-Bissau, a zorra toda? Era o dinamarquês? Era o... Como é era o cara que... Sim, e é claríssimo tudo isso porque a partir do momento que Portugal mesmo quis evoluir o pensamento para acabar com a escravidão, os senhores de escravos ali do Congo foram contra. Foram eles que não queriam. Portugal quis, em dado momento, acabar com isso de maneira pacífica ali, conversada com os senhores africanos mesmo, e o rei do Congo era um exemplo Não, o nosso disso, império e ele era proibiu o contra tráfico. isso. O Império Brasileiro proibiu o tráfico, não é isso? O Império Brasileiro proibiu os idosos serem escravos, teve a lei do ventre livre, inclusive um dos grandes motivos do Império ter acabado foi a revogação de propriedade. Uhum. Aí que a escravidão acabaria de qualquer maneira em menos de 40 anos, não é isso? Sim. Já não tinha lei do ventre livre há mais de 10? Já tinha a lei do sexagenário, não é isso? A escravidão acabaria no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, velho. Sem revogar a propriedade de ninguém. E talvez essa chaga da República não tivesse sido chegada até a gente, né? Sim. Irmãozinho. Rapaz,
Já ouviu alguém publicamente dizer que a Lei Áurea pode ter sido um grande erro, velho? É isso aí, meu amigo e minha amiga. Essa fala do Renato Amoedo, do Renato 38, você vê que tem argumentos ali para todo lado, para todo gosto. E conforme o aspecto que você vê da fala, você pode concordar ou discordar. Mas olha só o que acontece, meu amigo e minha amiga, no debate. Ele citou os escravos, né, que ficavam em dívida e de repentemente se tornaram aí, vamos dizer aí, escravos, poderia ser branco ou negro. Mas o Luiz Gama era afro, ele foi impedido de estudar, por quê? Porque era negro. Então, esse argumento que ele diz aí tem algumas falhas, por quê? Veja só, qual que era o maior contingente de pessoas escravizadas? Eram essas pessoas que ele está citando ou não? Não eram. Era o sistema da época, tá certo? Então, é um contingente, e esse contingente, esse excedente, vai se transformar naquilo que ele está falando ali. Então, realmente, o próprio negro lá na África perseguia o outro negro e ganhava dinheiro com isso. Isso é verdade. É um fato documentado em livros. Mas o ponto é, o Luiz Gama era afrodescendente, beleza ou não? Ele foi impedido de quê? De participar da escola, de faculdade, da faculdade de Direito, lá em São Paulo. Por quê? Era negro. Então, tinham-se muitos impedimentos para o negro. Ok? E as chicotadas, as chibatadas, como é que fica isso, meu irmão? Não teve, não? Então, depois que um fato acontece, você está no ar-condicionado falando, é muito fácil falar muita groselha. E o Renato 38 fala muita groselha. Tem muita coisa certa, mas às vezes a pessoa, por querer falar demais, peca. Ele disse, o ano retrasado, queria sumir da internet. E nós estamos indo em 2024 para 2025, que nós estamos entrando. Ele continua na internet falando à vontade, né? O bichinho da vaidade domina a pessoa. Então, ele esquece desses detalhes. Tá certo? Outro ponto, né? Que esse pessoal que se tornou escravo levava chibatado? Não sei. Né? Era a maioria das pessoas? Também não era. Se aquela pessoa branca que era escrava, ela poderia participar de cursos por aí ou não? Não sei. Então tem muitos detalhes que não foram citados, que na paixão, na emoção, e um assunto desse aí não é para falar na paixão, e ele fala com muito entusiasmo às vezes, e tem que diminuir, ele tem que falar na tranquilidade. Isso aí impede o debate saudável. Ele tem um pensamento, ele acha que esse pensamento é o correto, solta argumento um atrás do outro, a pessoa não consegue pensar, mas é isso mesmo. Mas peraí. Espera um pouquinho. Quem não queria que os escravos se libertassem por completo, né? Que tinha tráfico de navio negreiro aqui nesse país. Tá certo? A prostituição de mulheres ali, enfim. Num estado, num país, sempre tem o pessoal que trabalha à margem da lei. Isso vai existir sempre. Não tem jeito. Você tem um país ali, aquele governo daquele país ou daquela cidade vai fazer um presídio. Por quê? Irá ter cidadãos ali que terão a tendência de ir para o crime. Então, o Renato Amoedo, o Renato 38, ele erra nesses detalhes. Ele entra numa briga que não precisa entrar. Tem várias brigas, várias frentes. E ele vai falar desse erro aí. Pô, meu irmão, desnecessário. Você tem que preparar o terreno, né, para depois ir chegando nesse assunto aí. O imaginário popular. E o imaginário popular, como é que está?
Tá certo? Então, quando você cria uma ruptura, né, você causa um choque, né? E aí você causa uma ojeriza àquela personalidade. Muita coisa que ele fala é interessante, é verdadeira, mas qual que era o contingente maior de pessoas escravizadas que sofriam, que eram espancadas, eram privadas de fazer certas coisas? Esse é o ponto. Esse pessoal que ele falou que era escravo, como que era a vida deles? Era igual daquele pessoal lá? Não sei. Então, são coisas que você não tem a fundo ciência, e quando você fala sem a propriedade. Você fala aí o que você está achando. Esse que é o erro. Então, a pessoa começa a vir na internet falar qualquer coisa e falar muita bobagem. Então, ele pode ser muito bom em falar de Bitcoin, mas nessa questão é uma besta quadrada. Desculpa aí, Renato. Tá certo? Esse é o ponto. Para que você vai falar de Lei Áurea que foi um erro? Talvez foi um erro. Você fala talvez, aí, pô, aí ferra tudo, meu irmão. Ô, me ajuda aí, cacete. Ô, meu Deus do céu. Talvez foi um erro. Ô, pai, me ajuda aí. Talvez, você não tem certeza, então. Então, por que você está falando sobre isso? Aí você dá margem para as pessoas te atacarem. Então, uma pessoa super inteligente, às vezes, dá esses vacilos aí. Quem vai fazer, né? Então, o que tiver que acontecer, meu amigo, para de frescuragem, para de baitolagem. Nenhuma folha cai sem a sanção de Deus. Tudo que acontece, acontece pela vontade suprema. Ponto. As consequências, quem vai aguentar somos nós. Então, se uma sociedade está corrompida, se uma sociedade está ali, então você tem lá uma gotinha d'água que vai transbordar a água. Mas aquela gota de água não foi a única responsável por o copo transbordar. A Lei Áurea não foi culpada de tudo aquela questão colapsar. Aquelas pessoas que estavam apegadas àquela questão toda, que exploraram outras pessoas, escravizando essas pessoas, não queriam abdicar daquelas questões que elas tinham. E as indenizações que teriam que ser dadas. Então, o que aconteceu aqui no Brasil? Os escravos foram libertos e foram largados aí, ó. A própria sorte. Sem indenização, porque veio o golpe da República. Tá certo que estava sendo conspirado há muito tempo. Fatalmente iria acontecer, Renatão. Desculpa aí, cara. A convenção de Itu aí, meu pai, tem até um refrigerante que eu gostava muito. Por aqui ainda não vi, nessa região que eu moro, na região metropolitana de Campinas. Acho que ainda não vi. Mas lá em Osasco comprava sempre, né? No supermercado Novo Piratininga. Acho que ainda tem lá esse supermercado. E tinha lá esse refrigerante de convenção. Referência à convenção de Itu. Então esse pessoal estava conspirando, Benjamin Constant, toda essa putada toda, estava conspirando há quanto tempo? Contra o imperador, pô. Então, essa questão da república iria acontecer com ou sem Lei Áurea, cara. Oh, meu Deus do céu. E talvez foi um erro. Se é talvez, essa palavra denota que poderia ser sim ou não. Então, se você não tem certeza de alguma coisa, fica quieto, Renato Moro. Você é muito inteligente, mas por causa de ser muito inteligente, a pessoa às vezes, a soberba toma conta da pessoa, e a pessoa vai falando. Meu irmão, fala mais com mais calma, pausado, deixa as pessoas raciocinarem. Cara, para que essa questão toda, essa vontade de falar, né? Essa vontade de querer ser alguma coisa, cara. Pô, meu irmão, é difícil, hein? Você tá tentando ser um intelectual, mas por aí, por esses erros aí, você vê que é difícil. Então, não podemos dizer que foi um erro. Foi uma medida para uma época que iria ser feita. A escravidão iria acabar? Poderia. Mas a tendência de escravizar as pessoas ainda continua na humanidade. Dentro do Brasil tem muitas pessoas que vivem em regime de escravidão, pô. Opa! Então, Renato Amoedo, menos, tá? Vai falar de Bitcoin. Você não quer ir pra ponte que caiu, não? Ah, dá licença, hein, cara. Falou que ia sair da internet, não saiu. Então você não tá cumprindo aquilo. Então tá perdendo a credibilidade.
Tá certo? E esse jeito de falar é histérico. Então, cara, menos aí, tá? Você não é o dono da verdade, cara. Menos, tá? Muito menos. Então, é esse nosso posicionamento. Tem muitas frentes de batalha. Eu acho que essa frente que você quer abrir aí não é legítima. Se concentre numa que você acha que você é boa e vai em frente, meu filho. Tá bom? Esse é o nosso posicionamento aqui. A Lei Áurea não foi um erro. Era uma consequência de algo que estava acontecendo nesse país. E a República não foi consequência da Lei Áurea. Ela iria acontecer pela movimentação que tínhamos no Brasil. Pô, opa, peraí um pouquinho. Né? Tinha pessoas que eram brancas, eram escravizadas? Lógico que tinha. A Chica da Silva aí que ele citou é verdade. Mas elas apanhavam, eram açoitadas, como que era a vida dessas pessoas aí, meu filho? Diga pra mim, era igual do nego lá do Pelourinho? Ah, me poupa aí, né, meu camarada? Então, se você não tem ciência da história e abre a boca, o que é isso aí? O que o professor Olavo de Carvalho fala sobre isso aí? Pô, meu irmão, não entra no terreno que você não estudou direito. Fica com a boquinha calado. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Obrigado pela sua audiência. A Lei Áurea não foi um erro. É uma consequência de um movimento que estava acontecendo no Brasil. E a República era um movimento de algo que estava também acontecendo debaixo da barba do Imperador II, Dom Pedro II. Então, sempre nesse país, desde a República, teve conspirações. Olha Getúlio, foi o quê? O povo brasileiro nunca teve um líder, uma agremiação, uma instituição que defendesse os valores e anseios do povo brasileiro. Nunca teve. Acreditávamos em Jânio Quadros. O que aconteceu? Ele viu, né, ele foi passado para trás, Jânio Quadros. Tivemos Django, Juscelino. Ele lutou pelo povo? Não. Então, nesse país aqui, sempre, o povo nunca teve uma representatividade de fato. Nós temos um Congresso Nacional que está aleijado, que está mancando, que não consegue exercer o seu pleno poder. E se você tem um Congresso Nacional, mudando de assunto do racismo, você não consegue ter um Congresso Nacional, tá certo? Que consiga cumprir com aquilo que a Constituição concebeu para esse poder. Que regime é esse que nós estamos vivendo? Então ele tem que parar de florear a coisa e falar o que está acontecendo de fato. Se você pesquisar sobre o dólar aí, o Google não está dando mais informação da cotação do dólar. Por quê? Porque o governo falou, não, quero que você dê essa informação. Aí você tem que entrar numa casa especializada de câmbio, navegar na internet para conseguir achar essa informação. Mas por quê? Cadê a transparência? Enfim. Mas voltando ao ponto dessas conspirações que tem no Brasil. Então, iria acontecer a República também, Renato Amoedo. Muitos negros já não estavam escravizados, Renato Amoedo. Luiz Gama conseguiu libertar através do seu conhecimento de direito. Ele conseguiu uma concessão de, na primeira instância, defender negros. E libertou muitos dessa condição. Então, essas pessoas, antes da Lei Áurea, já estavam livres, verdade. Mas elas continuaram lutando. O ponto é que você não cita. Esse é um ponto grave aí. É o desconhecimento da história. Ou às vezes a pessoa está falando tanto que o demônio da dúvida tira aquela coisa da pessoa, né? Vamos dizer assim. Os senhores que conspiravam contra a monarquia, que deram o golpe no Brasil, o que fizeram com a população brasileira? Lá em Canudos, pô.
né? Então, esse pessoal não era apoiado pela população brasileira. O império era apoiado pela população brasileira, uma grande massa da população brasileira. Tá certo? Então, esse é um ponto que a pessoa erra aí, enfim, né? É complicado. Então, você tem aí Canudos que representa isso. O pessoal que não estava aceitando essa transformação do Brasil. Então, o Antônio Conselheiro, que tinha uma agremiação lá, que também já tinha tudo quanto é tipo de pessoas ali também, né? Enfim, daquele jeito, sabe? Então, o Brasil é isso aí. É de conspiração em conspiração. A gente vê conspiração numa empresa. Essa é a natureza ou não, meu pai? Do Brasil, de algumas pessoas. Opa, você vai numa escola, tem um grupelho de professores de algum aqui perseguindo alguém. Numa empresa a mesma coisa, faz uma panela ali, é verdade ou não? Ficam conspirando. Nas repartições públicas por aí, é assim ou não? Nos departamentos, é assim ou não? É o Brasil real, é esse aí. Essa atmosfera, esse é o nosso país. E, infelizmente, um contingente de pessoas no Brasil tem essa questão. É a maioria? Creio que não. Mas, se de 10 pessoas, 3 pessoas são assim, não é a maioria, mas é uma porcentagem significativa que vai ser, pela própria natureza da contingência, vai ser mais percebida. E se vai ser mais percebida, dará a impressão que é a maioria, que não é, mas enfim, né? O que a gente vai fazer? Então, o Antônio Conselheiro foi isso. Aquelas pessoas dali foram todas assassinadas, meu. Crianças, homens, mulheres, velhos. Tinha também bandidos no meio ali, tinha todo tipo de gente. Tá certo? Esse pessoal que fez isso aí, né, que criou a República, que deixou esse país do jeito que está até hoje. Hoje, se muitas pessoas são perseguidas pela livre expressão do pensamento, é derivado desses caras lá atrás, até hoje, que querem um controle de tudo. Eles não conseguem nem controlar seus próprios peidos, né? É louco isso, né? Nem uma dor de barriga. Esses desaventurados, eu ia falar uma palavra, minha mãe não gosta que eu fale. Mas enfim, né? Então eu vou falar desaventurados. Para não falar desgramados aí, tá certo? Mas enfim. Então, meu amigo, minha amiga, é isso. Esse pessoal que deu o golpe na República ia dar mesmo. Com ou sem Lei Áurea. Tá certo? Então iria acabar com a escravidão no Brasil. Foi só do negro que ela acabou? Não. Tenho certeza que não. Esse é o ponto. Então, meu amigo e minha amiga, a pessoa começa a ficar famosa na internet, aquela questão que o professor de Carvalho fala. A pessoa começa a ficar famosa em ganhar dinheiro, ela quer dar pitaco em tudo. É conselheiro amoroso, é conselheiro de intrigas, é coach, é o caramba 4, é o cara da rebimboca da parafuseta, é tudo. É difícil, hein? Então, Renatão, você foi ruim nessa aí. Abaixa a cabeça, engole o choro que é mais bacana pra você. E sai da internet, meu irmão. Você falou que ia sair, não saiu, então tá perdendo a credibilidade, pelo menos pra mim. Tá certo? Então, tem muitas questões positivas com o Renato. Tem alguns pontos negativos que eu já falei no vídeo que fizemos quando ele brigou, o Alan dos Santos brigou com ele, ou ele brigou com o Alan dos Santos. Tem outras questões que eu falo desse pessoal. Esse pessoal mais atrapalha do que ajuda a causa, por causa dessa mesquinharia, dessa vaidade aí besta, essa vontade de falar do caramba, né? Enfim. Duvide de tudo, depois da dúvida, estude hoje, porque amanhã temos para colocar um adendo aí na nossa fala sobre a Lei Áurea que o Renato Amoedo, o Renato Trezentão falou sobre o erro. Veja só, um ponto também que é importante. Esse pessoal que tinha dívida, que ficava escravo, ele não ficava escravo a vida toda, ficava até pagar a dívida dele, mas era aquele escravo como era o do Pelourinho? Não era.
Beleza ou não? Tinha a prostituição, esse pessoal que se tornava escravo e tal, também tinha, lógico. O pessoal branco tinha, sim. Beleza ou não? A lei do sexagenário teve, lógico. Mas a pessoa tinha que fazer 60 anos e depois conseguir a liberdade. Ia fazer o que da vida depois? Como é que ficou? Né? Então, o Brasil tem essa questão, o ventre livre. Você nasceu no Brasil, nasceu livre, beleza. Por isso que tinha os navios negreiros, né? E que eram que tinham contrabando por causa dessa questão. Como que ia fazer com isso aí? Essas pessoas aí que deram o golpe no Império, como que eles viam os negros? Eles não queriam que assinasse a Lei Áurea. Não foi só por causa de propriedade, o Renato Amoedo. É um erro também seu aí. É por causa da indenização. Queria que tivesse uma escola para que eles pudessem ter um ofício. Por isso que teve aquela questão do liceu e todas as coisas mais. A história é a história do jeito que ela é. A gente volta no passado com o olho do presente e tenta entender o que aconteceu no passado. Então, quando você está no passado, com olhos do passado e tenta entender o que estava acontecendo ali, você começa a perceber que essa movimentação desse pessoal que ia dar um golpe, que queria dominar as pessoas, queria escravizar as pessoas, em sua maioria de psicopatas, veja Canudos e outros lugares aí, as pessoas foram perseguidas, né? A monarquia foi tirada, né? E, enfim, e aí nós temos na República, que aconteceu muitos contragolpes e golpes até os dias de hoje. Hoje nós temos aí um presidente que saiu da cadeia e se tornou presidente aí. Tá certo ou não? Olha a situação que nós chegamos, né? E se você fala mal das instituições, você pode ser preso por falar mal das instituições, que é um pedaço de concreto ali. Mas alguém toma as dores ali e se acha no direito de tirar a sua liberdade de expressão, garantida pela Constituição, né? Se você não pode ser criticado, como que você vai melhorar alguma questão? A crítica faz parte do processo da evolução da democracia. Sem ela, você vai abaixando a cabeça aceitando tudo. Isso aí não é democracia, isso é outro regime. Então, tem esse detalhezinho que o Renato Amoedo esquece também, né? Então, a pessoa tinha que chegar até 60 anos, meu. E a condição que ela vivia? Tinha casa, podia ter namorado, podia... Aqui está escravizado, tá? Como que era a situação? Como se deu o processo de urbanização das áreas livres lá no Rio de Janeiro, né? Então você vê que é aquela pessoa renegado, que ficou renegado e ficou renegado. Então no Brasil tem essas questões aí. E se você não coloca na mesa e você não tem esses elementos para falar, você vai falar bobagem. Então se você não tem certeza de uma coisa, volta a frisar, fica quieto. Não entre numa questão que você não estudou com propriedade. Você não, Renato Amoedo, você não estudou com propriedade essa questão. Você está no achismo. Por quê? Você constrói um raciocínio lógico com alguns argumentos, algum silogismo, que pode te levar a induzir ao erro. Esse que é o ponto. Então, cara, estuda esse negócio a fundo aí. A Lei Áurea, eu volto a frisar, não é culpado de nada disso. O golpe na República iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Tá certo? O pessoal ia derrubar o imperador mais cedo ou mais tarde. Isso é fato. É aquela questão do copo. Uma gotinha que caiu transbordou o copo d'água. Mas aquela gotinha não foi a única responsável por fazer aquilo. Há umas sucessões de gotas anteriores que foi se acumulando para chegar naquele ponto. Então poderia ser a Lei Áurea, poderia ser uma outra questão, mas fatalmente aquela movimentação iria acontecer.
como que vivia o nego livre aqui no Brasil, que situação estava, né? Já estava já, com 60 anos, já estava daquele jeito, né? A do ventre livre aí, né? Então, o Luiz Gama, a situação dele, a mãe dele era livre, mas Então, você vê esses pontos aí, e nesses pontos você, porque você não tenta solucionar esses pontos, ó, você tem um problema, beleza? Você tem um problema. Qual que é o problema da sua pesquisa? Você tem uma justificativa para falar sobre a Lei Áurea, beleza? Mas qual que é o problema central aqui? Você vai pesquisar os objetivos que você quer, os objetivos gerais e os objetivos específicos que você quer, né, trazer à baila. Beleza ou não? Então você vai fazer a pesquisa, você vai a campo. Depois da coleta de dados, que pode ser por várias fontes, você vem com alguma questão materializada naquele estudo que você fez. Agora, falar como uma conversa de boteco, que a Lei Áurea poderia ser um erro ou não, aí é demais, hein, meu filho? Ah, dá licença. É demais pra minha cabeça, sou. Homenagem pros mineiros lá, por isso que eu falei sou, tá? Então, é evidente que o Brasil é um terreno fértil para conspirações. E desde sempre é assim. Volto a frisar. Vide nossas instituições, pô. Veja as fábricas, as empresas como são. Tem conspiração ou não tem, meu povo? Me ajuda aí. Você que está ouvindo aí, do outro lado. Tem ou não tem? Tem. Tem conchavos ou não tem? Tem. E aquelas pessoas que não querem fazer parte daquela patota, você, funcionário público, você não quer fazer parte daquela patota da diretora, o que vai acontecer contigo? Você sabe, né? Você sabe. Na hora que você tiver que mudar de escola, você sabe o que vai acontecer, né, meu pai? Opa! Mas os amigos do rei sempre escolherão escolas mais próximas, sempre terão oportunidade de, quando faltar um diretor, assumir a direção, e assim vai. Esse é o Varzil, né, Brasil? É o Varzil, pô! Me ajuda aí. Na empresa que tu trabalha também não tem? No bairro aí? Tem. Então isso aí sempre tem. Dentro do crime organizado, não tem a conspiração para derrubar os caras lá de cima? Tem, pô! Esse é o Brasil real, é o mundo real, é o planeta real. Só que aqui o contingente de pessoas que são assim é muito grande, cara. É a maioria? Não. Mas se de cada 10 pessoas, 3 são assim, volto a frisar isso. É a maioria? Não. Então, quando você tem um problema que você não apresenta evidências, você tem esse achismo. Aí esse aí nem é o senso comum, é um achismo. Isso aí eu não posso aceitar num debate honesto. Isso aí é uma desonestidade intelectual para mim. Simples assim. Desculpa aí, viu, Renatão? Mas é isso aí que eu penso. Meu amigo, minha amiga, agora eu me despeço. Vou juntar esse áudio com o outro, porque faltou esse detalhe. A pessoa chegava nos 60 no combo. Tinha um tráfico. Mas a pessoa negra, como que era vista lá atrás? Luiz Gama, era livre, mas como que era o tratamento dele? Ó, você não pode frequentar essa escola não. Como que foi? É isso aí. Você esqueceu desse detalhe, né? Você poderia frequentar todos os locais? Até pouco tempo atrás, pô, tinha um clube em Osasco, não vou falar o nome, que negro não entrava. Era proibido entrar negro. Então, essa mentalidade, tendo ou não tendo lei áurea, de uma certa margem pequena da população irá ter, cara. Até hoje vai ter. O que eu vou fazer? Eu não quero que ninguém me ame, mas eu quero andar livre por aí. Eu não gosto de preto, problema seu. Não tem nada a ver com isso. Eu sou livre. Você tem o direito de não gostar. Problema seu. Mas eu sou livre. Agora, se você impedir minha liberdade, aí é bravo. Aí nós vamos arrumar briga. Então, meu amigo e minha amiga, esse adendo aqui, porque é importante colocar esses pontozinhos aqui na pesquisa, né? O Renato é uma pessoa que trabalha, é um papiloscopista, sei lá, uma questão assim, que vai ver cena de crime, né? É um cara estudado, tem doutorado, caramba 4. Então, se fosse outra pessoa, Renatão, beleza. Mas você pode ter certeza do que você está falando. Mas as bases que você enumera para apoiar o que você está dizendo
são falaciosas, não se sustentam. Então, eu gostaria que você se aprofundasse, é uma questão que você pode deixar aí aberto, se aprofundasse em certas questões, para depois falar com mais propriedade, apresentar seus argumentos, né? E não pode falar que foi um erro a Lei Áurea. Por quê? Você vai tocar num ponto, que não precisava tocar. Você pode falar que a conspiração foi uma consequência de muita coisa. Beleza ou não? Então eu me despeço aqui, obrigado a você que participa do nosso canal. Então a metodologia da pesquisa científica, nós temos que ter aquela questão, eu gosto de frisar isso, né? Da falseabilidade, né? Se um argumento se sustenta ou não. Se você tem uma hipótese, né? Eu acho que é isso. Então, através de estudar, você vai verificar se aquela hipótese que você tinha, ao estudar aquele assunto, se ela se mantém, se ela se sustenta ou não. Beleza ou não? É isso. Isso que para mim faltou. Beleza? Mas foi uma conversa descontraída, mas que gerou uma polêmica, e você traz pessoas, você ressuscita pessoas que você poderia deixar bem longe da vida pública. Mas enfim, é isso aí. Foi um erro para mim, a sua fala. Duvide de tudo. Depois duvide da dúvida de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde. Até mais, tchau.